Problemas com chefes? Tens problemas no trabalho? Ou ainda, tens problemas ao nível da escrita? Tudo isto tem a ver com o teu período dos 7 aos 14 anos. Estás curioso? Estás curiosa? Ouve o episódio até ao fim. Bem-vindo e bem-vinda ao Simplesmente o Inconsciente, o teu podcast semanal que te explica como o teu cérebro comanda a tua vida, os teus pensamentos, os teus comportamentos e muito mais. Sou Bárbara Guerreiro, terapeuta de desbloqueio de traumas e hipnoterapeuta, e ajudo-te a compreender quem tu és, crescer e encontrar a tua essência. Estás preparado? Estás preparada para o episódio de hoje? Então, vamos lá! Nós vimos no episódio anterior que, dos 0 aos 7 anos, construía-se o teu lado emocional, o teu lado inconsciente, ou o lado todo o inconsciente do cérebro. Vamos hoje explorar agora dos 7 aos 14 anos. Dos 7 aos 14 anos, posso dizer-te que é o lado consciente que se vai desenvolver. Agora, se 95% é comandado pelo inconsciente, adivinha? São 5% o nosso lado consciente. Mas atenção, não quer dizer que é menos, é apenas 5% do potencial. E é necessário haver este lado racional, o consciente é o lado racional, para que nós possamos também viver e desenvolver aqui as capacidades do nosso cérebro. O consciente, o lado racional, desenvolve-se dos 7 aos 14 anos. E se tu fores ver, nós começamos a escola mais ou menos aos 7 anos. Até começamos mais cedo, ok, aos 6 anos. Mas isto é a população a querer que nós tenhamos ou que sejamos letrados muito mais cedo e esquecem-se que o nosso lado criativo também faz parte da nossa evolução e que o nosso lado emocional também faz parte. E a ti que és mãe, pai, lembra-te, se te disserem que a tua criança com 6 ou 7 anos ainda é imatura, ela na realidade está normal. Ok? 6 anos, 7 anos, ainda está no seu lado emocional. Deixa-a estar e a viver. Ela precisa disso. Ok? Agora, a partir dos 7 anos, sim, já começa aqui a haver caminhos neuronais, portanto, programas no nosso cérebro que se vão criando no nosso lado, no nosso hemisfério racional. Acontece que o consciente também tem uma lógica que lhe é própria. A lógica do consciente é que, na realidade, ele vai ser muito mais específico. O consciente é aquele lado do cérebro que te vai trazer a precisão, que te vai trazer o detalhe, que te vai trazer os pormenores. Tudo isto é o consciente. Ele vai-te trazer exatamente quantos detalhes, quantos sapatos é que estão ali à porta, quantos carros estão dentro, etc. Ele vai-te dar o detalhe. A lógica do racional é também de palavras e números. Tudo o que seja matemática, tudo o que seja retórica, tudo o que seja, sim, palavras, é o lado consciente. E é aqui que tu vais desenvolver significados, mas que vais aprender a ler, vais aprender as letras, vais aprender realmente tudo o que tem a ver com palavras. O que é importante também é que o consciente já vai identificar o tempo, já vai identificar o passado, o futuro. É aqui que tu vais aprender o mais que perfeito, mas aprender de uma forma em que tu sabes que há uma lógica, porque o consciente, o racional é isso mesmo, é o lógico, é tudo o que seja analítico. É quando tu tens uma história e que consegues identificar e colocar aquela história com um princípio, um meio e um fim. Isto tudo é-te dado pelo teu racional, pelo teu consciente. Trabalhado, mas é ele que te vai trazer esta lógica. É também o consciente que tem os nãos. O não faças isto, não faças aquilo. A negação, as proibições são todas dadas pelo lado analítico, pelo lado racional do teu cérebro. Portanto, quando tu
Eu tenho muitas vezes as pessoas que, quando em consulta, que me dizem ai, não faço isto, não faço aquilo, e eu, na consulta, estou mesmo a ouvi-los e a ouvir o que o inconsciente me está a dizer, porque a palavra consciente são palavras. O importante é o inconsciente, o que é que ele me está a revelar sobre aquela pessoa. E é o inconsciente que eu estou em consulta sempre a ouvir, porque o inconsciente é que me vai dar pistas, não é o consciente. O consciente é o controlador. O consciente é aquele que é aquele militar que vai querer manter o controle sobre as coisas, sobre o que se diz, sobre as palavras e etc. Então, isto é a lógica do consciente. Se o inconsciente, se o lado emocional desenvolve-se através da mãe, então, adivinha, o lado consciente desenvolve-se através do pai, da percepção que nós temos do nosso pai, da percepção que nós temos durante este período. E se tu és mãe, se tu és pai, repara na importância que tu vais ter na criação, no desenvolvimento do teu filho, da tua filha. Porque o que vais dizer, o que vais fazer, o que vais... como é que tu vais reagir às coisas, vão aqui trazer condicionamentos. Mas lembra-te que tu também és filho e filha de alguém. Portanto, o que os teus pais fizeram, disseram, agiram e sentiram, também te formou a ti. Não há aqui, atenção, quero aqui frisar que não tens que pensar que, ai meu Deus, o que me fizeram isto foi. É assim, eu tenho em consulta irmãos que, quando eu ouço falar dos pais, eu tenho a sensação que são duas pessoas diferentes. Aliás, são 4 pessoas diferentes. E, no entanto, estão a falar das mesmas pessoas. Lembra-te que é sempre a percepção que tu tens das coisas, dos acontecimentos. É a percepção que tu tens do que te dizem. É como é que, através dos teus filtros, tu ouves e recepcionas e sentes o que te dizem, o que te fazem, o que te acontece. Agora, o que tu percepcionaste da relação com o teu pai vai-te trazer aqui o quadro. O quadro, quando eu digo quadro, é a estrutura, é os limites. O pai é aquele que traz limites, é aquele que traz realmente uma forma. É ele que vai-te trazer também as ações, o fazer. Com as nossas mães, nós vamos refugiar-nos e procurar carinho, mas com os nossos pais, nós vamos querer mostrar que já fazemos bem, já andamos bem de skate, já andamos bem de bicicleta, já andamos bem, fazemos as coisas. Aliás, ouve-se muitas vezes, e eu observo isto quando vou passear, que vejo as crianças aleijam-se, viram-se para as mães, regra geral, claro que há exceções, ok? Mas viram-se para as mães, mãe, mas quando querem mostrar as suas façanhas, pai, olha, pai. Pronto, é isso mesmo. Tudo o que tem a ver com ações, com o fazer, com o estar a realizar coisas, tem a ver com o nosso pai. Portanto, tem a ver com este período, dos 7 aos 14. Se nós sentimos o apoio do nosso pai para realizar tarefas, nós vamos nos sentir apoiados mais tarde no nosso futuro, enquanto adultos, vamos nos sentir apoiados nessas tarefas, vamos nos sentir apoiados em tudo o que nós vamos fazer, vamos sentir-nos com confiança suficiente naquilo que nós fazemos, sentimos-nos capazes. Em consulta, quando eu tenho uma pessoa que me diz que se sente incapaz, eu vou esmiuçar o que é que se passou entre os 7 e os 14 anos. Porque a incapacidade está ligada a este período. A falta de confiança está ligada ao período dos 0 aos 7, mas a falta de confiança nas suas capacidades está ligada aos 7, 14. Se nós estamos a falar aqui de ações, de fazer, então pessoas que procrastinam, então há aqui qualquer coisa que se passou entre os 7 e os 14. Para as pessoas estarem a procrastinar, é porque há aqui algo neste período que se passou. A mesma coisa com a escolaridade. Uma criança que tenha problemas na escola,
tem a ver aqui com este período. Agora vamos pensar aqui juntos. Diz-me uma coisa, já refletiste que cada vez há mais crianças com dificuldades na escola? Dificuldades de aprendizagem, dificuldades em serem acompanhadas, mas também há cada vez mais pais ausentes. Podem até estar presentes fisicamente, mas há pais ausentes. E quando eu digo pais, é mães e pais. Portanto, há aqui pessoas a entregar o seu papel de mãe e o seu papel de pai nestas atividades e a entregar a outros. Mas isto, na construção do cérebro, deixa estas marcas. Basta, e não é pela quantidade, é pela qualidade. Basta as mães e os pais estarem um tempo e dedicar um tempo aos seus filhos, nos respectivos períodos, para que haja aqui uma melhoria praticamente automática do desempenho das crianças. Quer seja emocionalmente, quer seja aqui racionalmente na escola. Tudo o que tem a ver com a escrita, tudo o que tem a ver com a aprendizagem, tudo o que tem a ver com o racional, a lógica, tudo isto é condicionado por este período dos 7 aos 14 anos. Mas isto depois, o que é que vai trazer na tua vida adulta? Na tua vida adulta, isto vai condicionar o teu lado profissional. Se fores daquelas pessoas que trabalha demasiado ou trabalha muito, isto foi criado, este caminho neuronal foi criado, este condicionamento foi criado no período dos 7 aos 14 anos. Eu confesso, sou uma workaholic. Trabalho, não quero dizer que esteja a trabalhar para outros, mas eu trabalho muito. Tenho que estar sempre em ação, tenho que estar sempre a realizar algo, tenho que estar sempre a fazer algo. Mas na realidade, no meu caso, eu senti a ausência do meu pai. Eu poderia, na ausência do meu pai, ter reagido de uma forma que é ter ausência de trabalho e estar ao contrário, não conseguir trabalhar, não conseguir estar na ação. No meu caso, eu reagi dessa forma. Porque sou eu com as minhas crenças, com os meus valores, que colmatei a ausência sentida do meu pai. Atenção, sentida. Porque a adulta de hoje vê que o meu pai estava presente. Mas a criança de 7 anos sentiu a ausência do pai. E eu preenchi este vazio com trabalho, com ações. Sou eu. Se calhar tu também fizeste a mesma coisa. Ou então fizeste o contrário. Mas lembra-te que o teu lado profissional é condicionado por este período. Da mesma forma que pessoas que tenham dificuldades em se comprometer, pessoas que tenham dificuldades em se comprometer com elas próprias, tenham dificuldades em se comprometer no relacionamento, que tenham dificuldades em se comprometer com os filhos, tudo isto vem deste período, 7, 14 anos. O interessante é que, se tu te lembras, o pai é a autoridade. O pai é aquele que impõe ali os limites, é aquele que impõe ali uma certa hierarquia. Pois bem, então se tu tens problemas com o teu chefe, se tu tens problemas com hierarquia, se tens problemas ou porque te calas, ou porque não dizes nada, ou porque, ao contrário, és sempre do contra, não interessa. A hierarquia para ti é um problema. Pois eu interpreto que dos 7 aos 14 anos houve ali algo que se passou relacionado com o teu pai, mas que se passou aqui neste período. O mais importante, porque pode ser na escola, não tem que forçosamente ser o pai, pode ser também na escola. Mas é a reação que o teu pai teve relativamente a um episódio que tenha ocorrido. Isso é que vai condicionar aqui a tua pessoa. A mesma coisa com os teus projetos. Os teus projetos, porquê? Porque um projeto é algo do futuro. E lembra-te, o consciente já é temporal. Já consegues identificar coisas do passado e identificar coisas do futuro. Então, uma pessoa que não se consiga projetar no futuro, uma pessoa que tenha dificuldades em criar algo
para o futuro, que tenha dificuldades em estabelecer um dossiê, em estabelecer algo, em criar fisicamente com um princípio, fim, meio, com um princípio, meio, fim, etc. Vamos verificar dos 7 aos 14 anos. Aconteceu aqui qualquer coisa. Mesma coisa, a concentração, falta de foco. Lembra-te que o consciente, é o específico. Ele é muito específico e ele é muito ao detalhe. Portanto, o foco, a concentração, tem a ver com especificidade. Manter ali a atenção concentrada num determinado assunto. Então, isso é condicionado dos 7 aos 14 anos. Finalmente, vou-te falar do teu apelido. Se o teu nome é a tua identidade, com o emocional, o apelido, o teu pai, porque nós recebemos o apelido do pai. Em Portugal recebemos também o apelido da mãe, mas é o apelido que a mãe também recebeu do pai. Eu sei que há exceções, mas pronto, não vamos a exceções, vamos aqui à normalidade, ou pelo menos o que é mais usual. E o apelido, na realidade, vai-te trazer também aqui o estatuto social. Vai-te também trazer aqui aquela linhagem, aquela família, que é, sim, o estatuto social, porque é de boas famílias ou menos boas famílias. São dados, são trazidos pelo apelido. O apelido vai-te trazer aqui a pertença a uma família. Numa família podem ser 10, 15 filhos, todos eles têm uma identidade que é dada pelo nome. No entanto, pertencem todos a um estatuto social, a uma família, e essa família é a família daquele apelido. E é isso que o teu consciente fica aqui condicionado. Espero que tenhas gostado. Chegamos ao fim de mais um episódio de Simplesmente o Inconsciente. E se sentires que alguém precisa de ouvir estas minhas palavras, então sente-te à vontade para partilhares este episódio. Convido-te a preencher o teste do inconsciente no meu site e terei todo o gosto em fazer-te a sua interpretação, porque vais ter aqui elementos que eu vou-te identificar aqui algumas coisas daquilo que já vimos aqui nestes episódios todos. Voltamos para a semana com mais um tema, o terceiro tema aqui da trilogia. Até lá, beijinhos conscientes!